Estamos de volta, né? Sejam todos bem-vindos de volta. Mariana de Ivanaldo. Seja bem-vinda, Mariana. Beijo. Então vamos continuar aqui com as questões que foram colocadas aqui, né? Primeiro do nosso amigo Renato, lá do União e Paz, em Recife, da área metropolitana do Recife, em Paulista, Pernambuco. Renato comenta o seguinte: essa alimentação, apesar de fluídica, ela é materializada por espírito em nosso lar. Pois lembro que André Luiz visita esse lugar, não é isso, amigo? Isso mesmo, Renato. Isso mesmo. Tem uma região onde eles, um setor onde eles tanto materializam esses alimentos, como as águas são purificadas. Então a grande purificação da água e tudo lá no setor, na colônia Nosso Lar. Isso mesmo. Ari Catuta, amigo, bem-vindo. Estamos aqui concluindo, amigo, o estudo do livro Nosso Lar. Hoje foi a lição Amor, Alimento das Almas, do livro Nosso Lar. Então a gente está já concluindo, respondendo aqui as perguntas do pessoal. Rosiane pergunta o seguinte. Aliás, Elissandra: quando estamos dormindo, nosso espírito sai? Sim, Elissandra. Quando a gente... Abraço, Ari. Seja bem-vindo. Quando a gente dorme, Elissandra, o corpo descansa. O corpo precisa descansar. Mas o espírito não se cansa. Então o espírito se desprende do corpo e, de acordo com a vibração espiritual dele, com a atmosfera moral dele, ele vai visitar as mais diferentes regiões. Então, por isso da necessidade, a gente já tem conhecimento, nós espíritas. Então, antes de dormir, a gente faz prece e ora aos espíritos amigos que nos leve a regiões onde a gente possa aprender mais, onde a gente possa receber instrução no plano espiritual, onde a gente possa também, de alguma forma, trabalhar em prol do nosso melhoramento. E que quando a gente acordar, a gente guarde essas impressões, né? Através do instinto, instintivamente ou intuitivamente, a inspiração desses momentos bons, né? Que a gente vai voltar e se recordar. Então, nem sempre a gente vai para lugares bons, porque se a gente se entrega ao sono em perturbação, então a gente já sabe as nossas companhias também, né? Então, nós estamos presos ali às nossas vibrações, a forma como a gente está, aquele campo magnético que nós criamos em volta de nós mesmos, né? Então, nós somos energia. Nós somos esse campo magnético. Então, com os nossos pensamentos, os nossos atos, a gente emana essa energia ao nosso redor, impregna esses fluidos que são neutros e cria uma atmosfera ao nosso redor. E essa atmosfera é como uma antena parabólica que atrai tanto mentes benévolas como mentes enfermiças. Se estamos em desarmonia, atraímos mentes enfermas, né? Pensamentos também deletérios, doentios. Mas se estamos em harmonia, né, então atraímos mentes benévolas, pensamentos similares aos nossos, pensamentos de amor que nos fortalece, né? Então, que a gente se prepare também para o momento de desprendimento, porque toda noite, ao nos recolhermos no leito, para o corpo descansar, o espírito, lembre-se que o espírito vai em busca dos seus similares, de seus párias, né? Então, de acordo com
a nossa conduta, a nossa postura moral. Então, nos preparemos, né? Então, espero que tenha respondido Renato, Alessandra. Rosiane Maia pergunta: os espíritos encarnados se lembram de ter ido a nosso lar? Ora, Rosiane, depende, né? Isso é muito... O espírito vai se recordar dependendo do grau evolutivo dele, porque geralmente pode ser perturbador para ele, então o esquecimento é uma bênção. Então nós não podemos dizer, vai lembrar, vai deixar de lembrar. O esquecimento é uma bênção, então nem sempre aquelas lições que a gente vê, que a gente compreende como espírito, quando deixou o corpo aqui e foi no mundo espiritual, a gente vai compreender da mesma forma quando volta para o corpo. Porque o corpo exerce uma influência muito grande sobre nós. Então, por isso que nem sempre o que a gente dá muita importância quando está aqui, essa mesma importância, muitas vezes a gente não dá ao se desprender do corpo, né? Porque a gente pode recobrar experiências nossas muito profundas, né? E como espírito ali você tem uma visão muito mais ampla, muito melhor do que essa que está circunscrita a esse veículo carnal, ao soma, ao corpo físico, ok? Então, isso é relativo. Uns podem se lembrar, né? Se for um espírito evoluído, com certeza Chico Xavier, todos os encontros que ele ia, ele se recordava quando voltava, né? As visitas que ele fazia, as viagens que ele fazia. Tem um relato de uma viagem que ele fez, foi uma reunião numa das luas de Saturno, que é uma coisa maravilhosa, né? Então, veja, mas Chico, a distância da gente para Chico, Ave Maria, né? É se perder no horizonte, né? Então, isso é bem relativo. Aí, Luciene Nobre pergunta: acima da crosta terrestre... Ah, não, está respondendo a Rayana. Isso, Luciene, união divina. O Ministério da União Divina. Obrigado, Luciene. Renato, poderíamos comparar o nosso lar como o purgatório. Olha, é uma região purgatorial, porque ali você vai... no umbral, aquela colônia, claro, mas você ali vai ter que expurgar, você vai ter que trabalhar. Veja que tem gente que mesmo em nosso lar, não significa que se melhorou não. Veja aquela lição anterior, quando André Luiz pensa em visitar Clarencio, solicitar o concurso do trabalho como médico no mundo espiritual. E Lísia sugere para ele: por que você não vai lá falar com Clarencio? Ele pergunta tanto por você, né? E Clarencio atendia sempre de duplas, 2 pessoas. Porque ele selecionava de tal forma que quando falasse para um, o outro já ficava em alerta, se via para os 2. Lembra daquela irmã que estava com André Luiz e que foi a primeira que Clarencio atendeu? Então, o que era que ela solicitava? Solicitava a volta para o plano físico, para vir, porque estava saudosa dos filhos, né, e via muita desorganização e que eles necessitavam dela. Mas ela estava preparada? Lembra do que Clarencio falava? Minha irmã, quantos bônus horas você conquistou aqui em nosso lar durante esses mais de 30 anos? Aí ela disse, bem humilhada, 304 bônus horas. Só 304 bônus horas? Mas porque eu não sei o que, foi justificando com meu mundo de Albertina, bem-vinda. Meu mundo de desculpas esfarrapadas, como a gente chama aqui na Terra, né? Então, Clarencio elucidava, dizendo... E aquele trabalho que eu coloquei, aí ela sempre tinha uma coisa para reclamar. Dizer, mas aquela turma é horrível, eu não poderia trabalhar com aquele pessoal, não sei o que. Quer dizer, não tinha lugar bom para ela.
Ela não queria realmente trabalhar lá de forma nenhuma. Então estava ali na mesmice, no ostracismo, naquele marasmo, sem querer trabalhar, sem querer se melhorar. Agora, na hora de vir, querer voltar para a Terra, reencarnar na Terra para vir ajudar, aí Clarence foi explicar para ela que condições você tem de ajudar. Se pelo menos você tivesse conquistado alguma coisa aqui, recebido alguma instrução aqui para se preparar para amparar teus filhos lá na Terra, mas nem isso ela tinha feito, né? Então veja que nem sempre a gente está, mesmo em nosso lar, mas então é uma espécie de purgatório, claro, né? Onde a gente vai purgar também, se melhorar, trabalhar, sofrer, ver e buscar trabalho e perseverar no bem. Ivanaldo diz: algum tempo atrás visitei nosso lar durante o desprendimento do sono, a convite de André Luiz. Lembro das casas, construções harmônicas, o perfume no ar e a leveza das pessoas a caminhar. Perguntei a Fred se realmente eu teria ido ao nosso lar, e ele me disse: quando se encontrar de novo com André Luiz, diga que eu mandei um abraço. Nunca mais o encontrei. A resposta de Fred. Ivanaldo sonhou que tinha ido a nosso lar, né, a convite de André Luiz, que viu as construções harmônicas, o perfume no ar, a leveza das pessoas a caminhar, e quando teve a oportunidade, encontrou-se com Frederico Menezes, perguntou para Fred: Fred, será que eu fui realmente ao nosso lar? E a resposta de Fred foi simplesmente: quando você se encontrar de novo com André Luiz, diga que eu mandei um abraço. Depois Fred disse isso, nunca mais Ivanaldo visitou nosso lar e encontrou André Luiz. Muito bom. Rosiane Maia, entendi. Graças a Deus, Rosiane, você entendeu. Luciene, já entendeu? Pronto, foi ótimo. Nenhuma pergunta mais. Nosso amigo Ari está aí ainda ou ele passou rapidinho? Eu queria saber se meu amigo Ari Catuta, de Minas Gerais, está aí ainda. Ponha um like aí, Ari, por favor, que Ari é uma sumidade. Chico se recordava assim das idas. Chico é Chico, né? Chico é Chico. Olha, gente, falou em Chico agora, eu me recordei daquele dia, da semana passada, parece que eu tentei lembrar como era o nome do amigo de Chico, né? É John Harley. John Warley, que ele é um amigo de Chico e faz palestras e tudo. É um dos amigos de Chico Xavier. Trabalhou muito tempo com Chico. E o outro é Ari Tanão, Ivanaldo, Albertina. Eu entrei agora porque se surgir mais perguntas, Ari, cadê você? Será que ele está aí, Ari? Meu irmão Ari? Ivanaldo está presente. Geraldo Lemos também. Muito obrigado, Renato. Geraldinho Lemos. Geraldo Lemos, inclusive, é que relata essa visita de Chico. Numa palestra dele, ele relata essa reunião que Chico foi numa das luas de Saturno. E ele diz lá que Saturno tem mais de 60 luas, né? Geraldo Lemos, tá?
Ari, cadê você? Severa, seja bem-vinda de volta, né? Então, Renato, meu amigo Renato, você quer entrar para fazer algum comentário, Renato? Nos abrilhantar aqui e fazer mais algum comentário sobre essa lição de hoje? A gente ficaria muito feliz, Renato. Pode? Renato é um dos evangelizadores, é um evangelizador já há muitos anos lá no NEUP, Núcleo Espírita União e Paz, área metropolitana de Recife. Então se vocês tiverem dúvidas também de nosso lar, se ficou tudo esclarecido e quiserem saber alguma coisa de evangelização, tá aí com um grande evangelizador, nosso irmão, um trabalhador maravilhoso da Casa Espírita, né? Que pretende vir nos visitar, fazer uma caravana para Catolé do Rocha e promover, trazer para nós um curso de evangelizadores. Ele e o Austin. Ele, o Austin e outros companheiros, amigos muito queridos lá do União e Paz, né? Ok, Renato aceita. Então vou chamar Renato aqui para Renato fazer um comentário, nos ajudar aqui nessa lição de hoje, né? Meu irmão. Boa noite, muita paz para todos, tudo bem? Tudo bem, meu irmão. Prazer recebê-lo aqui, tá? Esse tempinho aqui na live, mas vou agendar você, viu? Um dia, uma noite, Sim. numa live para você estar comigo aqui falando. Então eu deixo aí para você fazer seu comentário. Vou desligar aqui o som do notebook, tá dando eco aqui. Pronto, fica à vontade aí, Renato. Então, meu amigo, realmente o que eu vinha observando aqui nesse capítulo, não é? Que inclusive estava dando uma relida nele aqui, é que a força motriz de toda a alimentação que acontece no nosso lar e que nos deixa muito bem evidenciado, realmente é o amor. O amor é que vai ser o responsável pela produção, inclusive, daqueles alimentos que, como eu tinha comentado há momentos atrás, de André Luiz, lá na frente a gente vai ver isso em um capítulo, do qual ele faz a visita, não é? E encontra esse grupo de trabalhadores espirituais fazendo realmente esse... Tá travando, Renato. Tá travando? Melhorou? Tá cortando. Tá cortando a voz, né? Ah, fala agora, melhorou. Gente, é a dele e a minha ou é só a dele? Luciene disse, melhorou, mas me diga aí, é só a de Renato ou a minha também? Tá travando para vocês. Não, agora melhorou? Melhorou. Pronto, eu troquei aqui a Pode internet. falar. A gente estava com dificuldade na internet. Então, o que é que acontece? A gente observa que o amor, na verdade, é o fundamento desse magnetismo para que seja uma boa alimentação. E aí a gente lembra aqui nesse processo nosso encarnatório, e que inclusive existe no meio da psicologia, que eles chamam de pessoas vampiras, né? Que são aquelas pessoas que sugam as energias das outras, muitas vezes inconscientemente. Inconscientemente, elas fazem essa absorção magnética dos outros. E aí ela lembra sobre o Cristo, né? Quando Jesus
ele coloca aqui que nós precisamos amar uns aos outros. Então, amar uns aos outros significa que vamos emitir boas energias. E quando a gente emite boas energias, a gente faz essa troca. E é quando ela vai também correlacionar, eu não sei se essa é a continuidade do seu assunto, sobre a questão da sexualidade também. Porque quando ele pensou na relação sexual, né, quando ele pensou, ela já vai dar uma resposta para ele, dizendo que a sexualidade é apenas uma forma, um objeto, vamos dizer assim, uma forma mecânica, vamos dizer assim, de se relacionar, mas o princípio maior da relação sexual é a troca de sentimentos fraternais entre os casais. Então, quando nós vemos isso na espiritualidade, e vemos também hoje aqui em nós, né, encarnados, vamos observar que, com o passar do tempo, com o perder da vitalidade física, vamos observando que os casais vão tendo essa fraternidade entre si e a sexualidade vai diminuindo. É tão interessante que a própria fisiologia nos ensina como vai acontecer realmente no plano espiritual. Então, o que eu observo que desde aquele princípio de Kardec, quando ele fala do magnetismo, veja, do magnetismo animal, que vem de Mesme, que muita gente riu dele naquela época, daquela questão do cilindro de chumbo, não, do cilindro de cobre, né, que as pessoas tocavam, se desmagnetizavam, umas estimulavam a entrar em transe e tudo mais. Desde aquele princípio de estudo, desde esse princípio de base que Kardec faz do magnetismo, que daí vai surgir todo o princípio do espiritismo também, que vai surgir dessa base do conhecimento de Kardec, do qual ele bebe, do conhecimento de Mesme. Está aqui também o magnetismo, mais uma vez, presente, não só na formação dos alimentos, né, mas como da importância dele para a nossa relação. E é engraçado isso, que quando a gente tem grupos espirituais, ou grupos de trabalhadores, que vibram uma mesma energia, ou vibram o mesmo pensamento, a gente vai observar que tudo naquele grupo flui de forma muito equilibrada. É um exemplo, é uma mesa mediúnica. Se uma das pessoas daquele componente tiver de uma forma desequilibrada, ele vai quebrar todo aquele magnetismo harmônico que ali se encontra. Por quê? Porque todos nós nos alimentamos dessa energia, desse magnetismo. Exemplo foi o Cristo, quando estava caminhando, e aquela mulher toca puramente as vestes dele, né? E ele diz, eu senti sair de mim uma virtude, magnetismo, energia. Então, ele tinha boas energias, como tem nesse momento ainda, é claro. Ele, vamos dizer assim, exalava energia magnética boa. E é isso que a gente precisa gerar, iniciando, claro, do nosso íntimo. Que é isso que André vai querer. Um exemplo está no livro também, naquele livro do irmão Jacó Frederico Figner, que foi presidente da Federação Espírita Brasileira, responsável na vida, quando encarnado, por trazer a vitrola, o disco aqui para o Brasil. A gente vai lembrar daquele irmão, quando ele escreve o livro Voltei, né? Frederico Figner, irmão Jacó, que eles colocam como irmão Jacó, porque Chico Xavier já tinha passado por um processo, né, de Humberto de Campos, pela sua família, e tinha mudado para irmão X, e aí ele bota o nome dele de irmão Jacó. E ele conta, porque assim, ele observa que todos têm uma vibração, todos emitem uma energia fluídica, que ele fica encantado. Quando ele está na praia, com vários espíritos já desencarnados e que vai ser encaminhado por Bezerra de Menezes e a sua filha e o seu mentor, ele observa que uma professora primária, teoricamente não tinha religião na história, eu era católica, não me lembro muito bem, tinha uma energia muito grande, assim, ela emitia uma energia fluídica fora do comum. E ele ficou com inveja. Aí é quando a filha chama ele a atenção, tipo, não pense isso, não é? Porque ela conquistou. E ele só vai conseguir realmente vibrar boas energias quando ele volta a trabalhar, né? De forma, isso já
já no fim do livro, ele volta a trabalhar no processo de resgate de espíritos obsessores aqui no planeta Terra. E ao voltar para esse plano que não é o nosso lar, para esse plano espiritual que ele se encontra, mas muito parecido com o nosso lar, ele é atacado por vários espíritos umbralinos que estão ali no percorrer do caminho. Então, quando ele vê aquilo, ele se assusta e, ao mesmo tempo, ele começa a entrar em oração. No momento que ele começa a entrar em oração, ele começa a vibrar e surge dele, naquele momento, a partir daquele momento, essa energia motriz que é necessária para que ele se mantenha mais equilibrado, que ele possa ajudar e alimentar os outros que precisam. É praticamente, eu não sei, sei que o meu conhecimento é muito pouco, mas eu observo que o magnetismo ele vai estar sempre muito correlacionado com tudo que a gente puxa para nós, tanto de positivo como de negativo. Muitas vezes a gente diz, olha, as pessoas têm muito comum dizer assim, olha, a melhor coisa do mundo para uma desobsessão é a campanha do quilo. Faça a campanha do quilo, não é? Que é um erro. A gente sabe que não é por aí. Mas muitas casas espíritas orientam, né? Você tem que fazer a campanha do quilo para esse obsessor deixar de te acompanhar. Mas a questão é o que a gente vibra dentro do íntimo. Você pode fazer 200 mil campanhas do quilo. Se você não muda o teu íntimo para que produza realmente boas energias, do qual possa o alimentar e trazer a ele realmente boas energias e que ele possa compreender que você já não tem fluidos negativos que o alimentem, com certeza ele não vai ver mais necessidade de lhe acompanhar. Então tudo vai depender muito do que a gente vibra. Então a gente pode enganar todos, não é? Mas a gente não pode enganar a Deus nem os espíritos. Eles estão sempre nos acompanhando, né? Sejam bons e sejam ruins. Então, essa alimentação que ela chama a atenção, e ela diz também, que eu acho muito interessante, ela diz o seguinte, nesse momento, nessa fase, ainda precisamos dessa energia, desses alimentos, que nos alimentem, porque aqui nesse ambiente que a gente se encontra, a gente ainda precisa de energia, muito mais energia para o nosso trabalho. Mas chegará o momento que a gente não vai mais precisar, que nós mesmos iremos produzir os alimentos. Aí ela dá um exemplo. Veja no planeta, ou seja, nós precisamos beber água quando encarnado, pegamos os alimentos e fazemos, de acordo com o sabor, de acordo com a nossa preferência, aquela alimentação vital, que traz vitalidade ao organismo, para que a gente possa trabalhar. É mais ou menos assim como ocorre com essa alimentação espiritual nessa faixa que se encontra o nosso lar. Que eu quis comparar com o purgatório, não é? Porque, assim, é muito característico, muito parecido com o que é pregado como a palavra purgatório. Porque não é nem o inferno, que queima o fogo constante, né? Ou como o céu, que vive na plenitude e só sem fazer nada. Só na rede, se balançando como um nordestino que quer descansar depois do almoço. E o nosso lar é aquele ambiente de transição. Aí eu quis dar um exemplo didático, característico do purgatório. Mas ele é muito mais que um purgatório, né? Todos lá têm um objetivo de trabalho, né? E André Luiz explica que ele correlaciona, ou, vamos dizer assim, a conquista financeira através do que você tinha até falado, né? Bônus horas, né? Agora há pouco. Isso. Então, ele tenta correlacionar, mas eu acredito que esse bônus horas, ou esse valor, se correlaciona puramente ao progresso realmente espiritual do indivíduo, que vai, eu acho que está conectado em seu perispírito, mas de uma forma didática, ele coloca como bônus horas, que é isso que vai dar ele condições de voltar, de rever a família, e é muito interessante, né? São as conquistas que André Luiz vai tendo no processo no nosso lar. Muito bom, meu amigo. Que comentário maravilhoso. Olha, Sandro, lá do NEUP, né? Sandro Cândido, é Cândido SCS, né, Sandro? É Sandrinho, Sandro Cândido. Você é um dos maiores trabalhadores espíritas do Brasil. Coisa boa, né? Pronto, olha.
Sandro diz, Joana de Ângeles Sim. diz, quando não puderes fazer o bem, pensa nele. Podemos dizer que o pensamento é uma fonte magnética do ser humano. Isso, Sandro. O pensamento é um instrumento mais importante que dispomos e que geralmente não sabemos usá-lo. Isso é verdade. É tão interessante isso, porque assim, eu sou da área de saúde, como você sabe. E Hum. as pessoas, a ciência, ela ainda tem como princípio de pensamento o encéfalo, né? A massa cinzenta. A gente tem aí o arqueocórtex, que é a parte mais antiga, e tem o neocórtex, que é a parte mais nova. Então, todo o princípio de pensamento vem dessa massa cinzenta. Mas, por exemplo, já tive algumas experiências de pessoas que tiveram a necessidade de tirar uma parte do hemisfério, por problema de aneurisma, por problemas de AVC, patológicos, e ele tira aquela área do encéfalo. Cada parte do nosso cérebro é responsável por uma parte do corpo, né? Do pensamento, do movimento e tudo mais. O que é que acontece? Como é que pode? Se eu tiro metade de um hemisfério de um indivíduo e ele se mantém ainda com cognição, será que realmente o pensamento vem da massa cinzenta ou vem de algo muito maior do qual a gente ainda não tem, entre aspas, no meio científico, o conhecimento, que aí a gente poderia dizer espírito, porque o pensamento surge do espírito. É justamente isso que Sandro está nos chamando a atenção através de Joana de Ângeles, né? Porque o pensamento é a força inicial, é a força motriz de todo esse magnetismo. O que a gente pensa é o que a gente vibra. Se a gente vibra, tem bons pensamentos, a gente vai ter boas vibrações. Se a gente tem maus pensamentos, mais vibrações. Isso é comprovado cientificamente. Comprovado cientificamente. Hoje a espiritualização, a gente vai ver lá na USP, em São Paulo, a partir de 1999, houve o início de uma cadeira voltada para a espiritualização e religiosidade do indivíduo, onde se observou que as pessoas que têm sua espiritualização, seja desenvolvida por uma religião ou não, porque a espiritualização de um indivíduo independe da religião, ele vai ter um progresso muito maior fisicamente, ou de doenças que ali se encontra, ou não. Então, o pensamento, ele se utiliza do instrumento encéfalo, mas o pensamento vem do espírito. Isso está muito mais que comprovado. Teve uma mulher, inclusive uma médica, já aposentada, que entrou numa patologia chamada a patologia do alemão, o Alzheimer. E o Alzheimer a gente sabe que é uma degeneração de toda a conexão de células e células neurológicas, e você vai perdendo realmente a sua cognição presente. Vai lembrando muito mais do seu passado, e com o passar do tempo você vai esquecendo de tudo e, entre aspas, se torna um bebê. Nos cuidados, né, constantes. Mas se observou que essa americana, essa obstetra, estava lá em seu asilo, que é muito comum, você sabe, nos Estados Unidos, nos países da Europa, os idosos, eles mesmos procurarem casas de repouso, né, para poder morarem, para poder finalizar a sua vida, porque não querem depender dos filhos, não querem, enfim. É uma sociedade, uma cultura completamente diferente da nossa. Então, o que acontece? Ela estava lá no asilo e uma das jovens, uma das funcionárias, estava grávida e entrou em trabalho de parto. Ela estava na janela ao observar todo aquele processo e toda conectada. De uma hora para outra, como todo mundo estava em cima e nada sabia fazer, ela simplesmente se posicionou como uma obstetra que era e fez todo o trabalho de parto. Depois que a criança nasceu, e tirou a criança, que colocou em cima da mãe e se desconectou da jovem, voltou para a janela como se nada daquilo tivesse acontecido. Pergunta-se, em uma reflexão em particular a todos nós, será que realmente é o cérebro que pensa ou é o espírito que comanda esse órgão vital e que administra todos os outros órgãos de movimentação do nosso corpo? Hoje na ciência se fala sobre plasticidade neural,
que é a capacidade da outra área do sistema neurológico assumir a área que está, na verdade, em convalescência. Se queria associar isso a esse desenvolvimento. Mas, para que haja essa evolução, a gente teria que ter o tempo de vida que a gente tem até aquele momento. E não é o que vem acontecendo com o passar do tempo, com as experiências que a gente vai tendo. Então, realmente, o pensamento vem do espírito. E o pensamento, ele vai realmente administrar tudo o que a gente vibra, tudo o que a gente faz. Então, tudo faz parte inicialmente do pensamento. A gente tem a famosa glândula pineal, não é? Que é muito famosa por ser a hipófise, também conhecida como hipófise, que é muito importante para as comunicações espirituais. E digo mais, ela também é uma das principais conexões com o espírito. Jesus, que é muito avançado e muito elevado para todos nós, ele vai falar algo importantíssimo, que eu li na Bíblia, e depois, cientificamente, a gente estudando, a gente observou que existe uma correlação. Jesus diz, os olhos é o espelho da alma. Na verdade, ele não fala isso na Bíblia, está lá, os olhos é o espelho da alma. E muitas vezes nós conhecemos os outros pelos olhos, né? Aquele indivíduo que olha de frente, aquele que olha para baixo, ou o olhar do outro vai dizer muita coisa. E por quê? A ciência já comprova que a ligação dos olhos é diretamente a hipófise, a glândula pineal. Por isso essa história do ciclo circadiano, do processo de dormir e do acordar. Por isso a produção de melanina ou não, no processo de dormir e acordar, estimulado por a glândula pineal. Então tudo vem inicialmente dos olhos. Veja, Jesus falou isso e naquela época a gente não tinha conhecimento científico nenhum em comparação de hoje. Então hoje comprova o que o Cristo fala. Então não só o que pensamos vibramos e não só o que pensamos vibramos nos nossos olhos também. Por isso que aquele que brilha, os olhos que brilham, o Evangelho do Cristo é completamente diferente daqueles que não brilham o Evangelho de Jesus. Então, muito bem lembrado por Sandro, né? Que pensar traz energia, pensamento é força, pensamento é vibração. Muito bom, meu irmão. Olha, se juntar eu, Austin e Cândido, meu amigo, a gente pede licença, porque senão a gente não termina. Eu imagino, não, mas é bom demais ouvir vocês aí, né? Olha, vamos programar nossa live e eu vou querer que você, as nossas reuniões são segunda, Livro dos Espíritos, terça, o Evangelho, quinta é o estudo da mediunidade, sexta é a série André Luiz, que a gente está estudando no nosso lar. Sim, Mas sim. eu quero que você programe aí uma terça-feira e eu quero que você escolha o tema. O tema, porque aí a gente, nesse dia, vai ser um banquete, né? Você falar aí de glândula pineal, que isso atrai muita gente. Realmente, o pessoal tem muita dúvida, quer muito saber sobre isso, né? Quando a gente fala. Então, eu acredito que vai ser muito bom. Então, você escolha um tema e me diga. Tá certo, que a gente fique à vontade. Aí. Tá certo? Tá bom, Eugênio. Então, você fechou aí. Quer falar alguma coisa? Não, tô só lhe escutando agora. Janaína Melo. Janaína é o nosso irmã aqui do Gotas de Luz em Souza, na Paraíba. Janaína é uma professora aí da Universidade de Campina Grande e é uma amiga maravilhosa. Eu digo que ela é minha professora de TI, porque ela que me ensinou, deu as dicas de salvar lives, de preparar e tudo. Então ela ótima, uma amiga maravilhosa. E Janaína está dizendo aí, ótimas colocações de José Renato. Obrigado, Janaína. Obrigado. Então vamos. Rosiane também gostou muito. Todo mundo está aí elogiando, viu, Renato? Isso foi uma amostra, gente. Olha, ele entrou aqui a pedido.
para concluir, falar alguma coisa sobre a lição de hoje, amor, alimento das almas, o capítulo 18 de Nosso Lar, que a gente está encerrando hoje o capítulo 18, e eu pedi a Renato para entrar aí, para ele fazer um comentário. E ele fez aí uma palestra para a gente, brilhante, muito boa. Deu uma amostra do que vai ser a live com ele. Eugênio, Tá? nós somos sempre estudantes, né? A gente está sempre. Eu vinha pensando em você, né? Eu vinha pensando, estava no carro e estava pensando em você. Eu disse como Eugênio é corajoso, não é? Corajoso como João Batista o foi. Não vai acontecer, claro, o que aconteceu com João Batista com você, de maneira alguma. Por favor. Não, mas se acontecer, é porque tinha que acontecer, um resgate. Sim, mas João Batista, ele tinha essa perspectiva, né? Porque ele disse, eu sou uma voz do deserto. Não foi ele que falou isso, né? Eu não lembro se foi ele que falou, eu sou uma voz do deserto. Foi. Renato, deixa eu dizer logo uma coisa aí. Janaína já está te convidando. As lives lá do Gota de Luz, em Souza, são no domingo à noite, 19h30. E ela já está te convidando para uma live com ela lá. Ela está dizendo, Renato, convido a fazer uma live também num domingo comigo, lá do Gotas de Luz. Né? Fique à vontade. E o Analdo está dizendo, volta outras vezes, todo mundo aí. Obrigado. Olha, a gente é trabalhador. A gente só é trabalhador do Cristo. A nossa pretensão é a mesma de Eugênio, divulgar o Evangelho. A gente, inclusive, não gosta muito. A gente tem muita preocupação com a questão da exposição, mas Jesus está acima de tudo, não é, Eugênio? Verdade, então, o nosso objetivo não é se expor de forma em particular, mas é divulgar a palavra de Jesus. Então, é isso que eu estava pensando hoje, Eugênio, em você. A importância do seu trabalho, né, da divulgação do Evangelho do Cristo. Porque, veja, Kardec, quando teve, depois da sua qualificação no processo, ele começou a viajar, né, os interiores de Paris, né? Então ele pegava o trem no frio danado, ia visitar aqueles centros distantes de pessoas muito simples, de pessoas que trabalhavam em fábricas, de pessoas que estavam ali na labuta e que mantinham o trabalho, né, de estudo da codificação, tudo muito inicial. Aí eu fico imaginando, já pensou se Kardec, naquela época, conhecesse Eugênio nessas lives? Ia pedir a Eugênio, meu filho, me ajude para a gente divulgar. Não, ele ia pedir a Renato. Não, mas Eugênio, eu também tenho dificuldade com tecnologia. E você ia prestar um serviço muito grande, porque a gente precisa realmente ser corajoso. A gente tem muito cristão, muitos espíritas tímidos, não é? A gente é muito tímido. Dizem que o bem é muito tímido, né? E o mal prevalece por nossa timidez. O Evangelho diz isso, né? Verdade. O Evangelho, ele está aí para todos nós, mas a gente, entre aspas, os trabalhadores, muitas vezes nos submetemos a acharmos inferiores, e o mal fica prevalecendo, e as pessoas divulgam coisas que muitas vezes Jesus não falou, não é? De forma categórica ou explícita, e esse trabalho seu é fantástico. Eu não tinha participado ainda das suas lives, só participei naquele momento com o Austin, porque eu, o Austin e Sandra, realmente somos muito próximos, né? Somos verdadeiros irmãos, a gente é muito amigo. E a gente, quando ele falou que não, eu vou participar, que eu vou ter a PRA, claro, né? Claro, aí eu avisei a Sandro, vamos juntos trabalhar em cima de Washington, né? Então essa é a proposta. A proposta nossa sempre é divulgar o Evangelho de Jesus. Nada mais que isso. A gente não tem pretensão nenhuma fora essa. Se a gente tiver, em algum momento, vaidade, orgulho, ou tentar de alguma forma pretender ultrapassar esses limites, eu prefiro perder a voz. Pode ter certeza, meu amigo. Que bom, meu amigo. Eu fico feliz com isso. Muito feliz mesmo. Ô, Renato, Janaína diz que você escolha um domingo de agosto, ou ela disse um domingo de julho ou de agosto, não foi? Se eu não me engano. É um domingo, escolha um domingo de julho ou agosto.
Certo. Você Eugênio, escolhe, quiser escolher um domingo de julho. contato para ela? Você não tem, né, meu zap? Eu vou passar seu contato para ela e passo o contato dela para você, ok? Tá sem problema. E a gente se programa, a gente tá aqui. E, e eu de antemão já peço para você aí pensar um dia, escolher um dia aí para a gente estar junto, né? Agora, a partir dessa semana. Certo. E diga a Sandro que o próximo é ele, Olha, Sandro. Sandro, você não tem noção. Sandro tem um conhecimento. Eu e o Austin, na verdade, bebemos do conhecimento de Sandro, viu? E a gente já convidou ele para fazer aquele projeto que você pediu, né? Ele já Ah, me deu boas ideias, não é? Ele é excelente. oh, que É a nossa beleza. inspiração. Nos nossos aniversários, nossos trabalhos de divulgação da doutrina lá no centro, a gente pede a ele para dormir, e quando ele dorme, que acorda, ele já vem com as inspirações, né? E Oh, aí, coisa então, boa. conversei com ele sobre aquele seu projeto, né, da evangelização, da divulgação. Ele disse, precisamos conversar, programar direitinho. E aí ele me deu boas ideias. Depois eu vou conversar com você sobre o assunto. Mas já convidei Certo. ele também para fazer parte do nosso grupo. Aí ele botando aqui, eu não tenho conhecimento todo não. Claro, você não tem não, só da doutrina. E, então ele disse que iria com a gente sim. Até Lela também se Que colocou, bom. a São também eu disse, então vai ser uma caravana, É não uma é? Vai ser... caravana, venham todos. Venham todos. Olha, Então, Janaína. Janaína, deixa eu explicar aí para Janaína. Esse grupo, Janaína, são amigos meus lá de Pernambuco. Eu trabalhei muito nessa casa, no União e muito. Paz, com eles lá. E eles são amigos de muito tempo. E o Austin, que fez a live comigo terça-feira, o Austin e Renato e Sandro são três grandes evangelizadores lá já há muitos anos. E eles querem me visitar em Catolé do Rocha quando terminar a pandemia. E eu pedi para eles programarem um encontro de uma formação de evangelizadores. E Isso. a gente ao mesmo tempo convida vocês, o pessoal daí, quem quiser, e a gente vai convidar aqui o pessoal do Médio Piranhas, dos centros aqui próximos, para vir. E vai ser um prazer imenso, Renato, recebê-los aqui em Catolé do Rocha, né? Vai ser Não, um para nós carinho é enorme. claro. Você nem Eu sabe o acho, carinho. pois é, eu acho que a gente tem que realmente se unir, né? A gente unido, a gente é forte, né? Então, o movimento espírita, ele tem que se unir. Temos que sempre estarmos de mãos dadas e sempre dispostos a nos unirmos para divulgarmos e evangelizarmos uns aos outros, né? Porque quando a gente evangeliza, a gente também se evangeliza. Quando a gente ensina, a gente não aprende. Então, quando a gente evangeliza, a gente também é evangelizado. E o princípio básico que eu acho que está faltando para todos nós, dentro do movimento espírita, é compreendermos que todos nós ainda somos aprendizes. E eu vejo você muitas vezes aí, eu venho lhe acompanhando já há um certo tempo, claro, e você vem dizendo, o pessoal tem timidez de falar, não sejam tímidos. Jesus, a gente tem que lembrar, veja, vamos lembrar do Cristo. Quem foi os 11 apóstolos? 11 apóstolos eram galileus. E na história, quem eram os galileus? Considerados os judeus e hebreus inferiores. E Jesus escolheu 11 galileus, pescadores, pessoas simples. O único que não foi galileu foi Judas, que era da tribo de Judá, que vinha de Jerusalém, que era cobrador de impostos, salvo me engano. Então, assim, nós temos uma escolha do Cristo que ele escolhia pela essência. Não significa que eu não tenha o conhecimento teórico intelectualizado, que eu não emita o magnetismo nas minhas palavras. O evangelho do Cristo, ele tem que ser emitido do coração, não é de literatura. Muitas vezes a gente vê expositores cheios de literatura, cheios de conversa, cheios de muito papo, mas o coração não emite esse magnetismo que alimenta os nossos corações, que alimenta as nossas almas, que é isso que ela coloca no livro
o nosso lar. É esse magnetismo que Jesus quis implantar em nós. É esse magnetismo que a semente do Evangelho Jesus lançou em nossos corações, para que ele possa florescer. Várias sementes se caíram pelo chão, mas só no solo fértil que ele pode se desenvolver, que ele pode realmente florescer. Então a gente tem que lembrar que foi Simão Pedro que abriu a casa do caminho na entrada de Jerusalém, que foram esses apóstolos que inicialmente fizeram o trabalho da divulgação do Evangelho do Cristo. Claro, devemos muito a Paulo, não é? Que você até comentou na live anterior que Saulo, se era Saulo, se tornou Paulo. Paulo foi muito importante porque ele colocou na literatura, na escrita, porque ele tem esse conhecimento. Foi muito importante porque ele deixou nos papiros, né? O que as pessoas falavam de boca a boca, os apóstolos e tudo mais. Então teve uma importância primordial. Mas lembremos do Cristo. Ele escolheu pela essência e não escolheu pelo diploma. Tem muito expositor, muito trabalhador espírita querendo se titularizar por diploma. Não é isso que o Cristo quer. A gente tem que ser cristão independente de qualquer coisa. E todos nós temos algo a contribuir. Porque nessa encarnação podemos ter ou não conhecimento literário, mas trazemos de outras vidas conhecimentos. E que no momento que a gente fala do Evangelho do Cristo, isso irradia energia benéfica, traz equilíbrio. Então, Jesus, ele não está preocupado na quantidade e na qualidade, ele está preocupado na essência. Lembremos do óvulo da viúva, quando todos estão lá no gasofilácio, e apenas ela joga uma pratinha lá, todo mundo jogava, gritava, eu dei isso, eu dei aquilo, eu dei tanto. Ela foi e jogou apenas uma moedinha. E Jesus disse, ela deu muito mais do que todos. Por quê? Porque deu do que na verdade tinha. Tudo que ela tinha, ela deu. Então, o que é que eu tenho de melhor? É o amor pelo próximo? É minha comunhão com meus irmãos? Então, vamos dar isso. É isso que faz a diferença de um grupo. É isso que a gente tenta implantar dentro de nossas casas espíritas. É isso que está faltando em nossos trabalhos. A gente sempre fica procurando um líder. O espiritismo é autonomia. Ele dá autonomia a nós, para nós decidirmos e seguirmos o nosso caminho. No livro dos Espíritos se pergunta onde está as leis de Deus? Na nossa consciência. Então é esse caminho que a gente tem que seguir. O que eu estou fazendo está certo, está correto, para que esse magnetismo que Jesus tinha de natural, que fazia modificar o magnetismo dos outros, Jesus simplesmente olhava e magnetizava o outro e fazia uma leitura. E quando o outro olhava para ele, ou baixava os olhos, ou ficava em êxtase. Quantos momentos os discípulos não vão ficar em êxtase com Cristo? Simão Pedro vai ficar em vários momentos. Então, é esse magnetismo que eu preciso. É esse magnetismo que a gente está precisando agora. Então, quando você está aí fazendo uma live, magnetizando 7, 8, 9, 14, 15, 20, 30 pessoas, isso está havendo uma conexão espiritual fantástica na produção desse alimento. Como diz aqui no texto do nosso lar, que ela lembra, nem só do pão vive o homem. Quem foi que disse isso? Foi Jesus Cristo. Nem só de pão vive o homem. Ou seja, não é só do alimento material. Temos também que trabalhar nosso alimento espiritual. Fantástico, Eugênio. Você está de parabéns. Eu queria falar isso cara a cara para você, como eu estou fazendo agora. Porque eu disse ao Austin, Eugênio é realmente um bandeirante nesse momento que a gente está vivendo de pandemia do espiritismo. Parabéns mesmo. Ô, eu meu irmão, Eugênio. Eu conheço a essência. Tá certo. Que coisa boa ter você aqui. O nosso tempo está encerrando e eu vou pedir para você voltar para você fazer a prece de encerramento, tá? Na nossa live. Tá? Porque o nosso tempo já está encerrando, aí eu vou encerrar a live, né? E vou porque ela vai paralisar, não vai nem dar, eu acredito que não, talvez não dê tempo você, não sei, você fazer a prece.
Deixa eu iniciar Aí, então e você finaliza. hein? Quer que eu inicie a prece? Inicie. Pronto. Fica à Vamos lá. vontade. Amado Jesus, neste momento onde nos encontramos, invocando a Tua presença em nossos lares e a todos que estão presentes e nos acompanhando, Senhor, que Tu possa estar conosco em todos os momentos e que a Tua misericórdia e o Teu amor possa estar presente em nossos corações. Com a Tua santa e divina paz, com a paz de Maria Santíssima e de Deus, Teu e nosso Pai, possamos finalizar esse trabalho de live na divulgação do Teu Evangelho na Tua santa e divina paz. Assim sendo, passa a palavra ao irmão para o mesmo finalizar o trabalho na noite de hoje. Assim seja. Assim seja. Muita paz. Meu irmão, eu só sou muito grato pela sua participação. Até a live, até o Instagram ajudou, tá vendo? As vibrações foram tão boas que ele deu mais um tempinho, porque não paralisou a live. Então, É o seu magnetismo, meu amigo. 27 segundos. Jesus te abençoe e Um vá abraço. pensando aí que você vai retornar conosco, tá? Muita paz, Boa Eugênio. noite para todos. Jesus abençoe a todos vocês, meus irmãos. Muita paz. Um Muita paz. Tchau, abraço Eugênio. para todos do NEUP.